Então, vamos ver o módulo, a frente 3, o módulo 16, coordenadas cartesianas ortogonais. Para isso, nós vamos rever o plano cartesiano, tá? Bom, plano cartesiano, então, é um método criado pelo filósofo René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano comum, tá? Só para vocês reverem. A linha vertical, que é esta aqui, ó, é o eixo das ordenadas. Já a linha horizontal é o eixo das abscissas. Então, eu tenho aqui, ó, as abscissas, tá? E as ordenadas, tá? Com essa intersecção dessa linha, temos a formação de 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Então, aqui, se a origem, à direita eu tenho números positivos, acima números positivos, à esquerda números negativos e abaixo números negativos, tá? As coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais entre parênteses. Então, ó, o x e o y. O x são os elementos que pertencem ao eixo das abscissas, tá? E o y ao eixo das ordenadas, tá? Então, o ponto é chamado de coordenada cartesiana, tá? Então, toda vez que eu tenho um ponto representado por dois números, o primeiro número pertence ao eixo x e o segundo número ao eixo y, tá? Eixo x é o eixo horizontal, eixo y é o eixo vertical. Então, um exemplo, ó, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, eu tenho ponto A, menos 6 e 4. Então, eu sei que é menos 6 para x e 4 para y. Então, olha lá, menos 6 para x e 4 para y. 1, 2, 3, 4, 5, menos 6 para x e 4 para y. 1, 2, 3 e 4. Um encontro, tá? Do eixo x com o eixo y, olha lá, tá? As coordenadas, né, ó, x e o y, eu vou ter aqui o meu ponto A. Ponto B, 5, 3, 5 para x e 3 para y. 1, 2, 3, 4, 5 para x e 3 para y. 1, 2, 3. Então, o encontro desses números, eu tenho aí a coordenada cartesiana ou o ponto, tá? Ponto C, 0 para x e menos 3 para y. 0 para x, tá aqui, e menos 3 para y. Vou para baixo, ó, menos 1, menos 2 e menos 3. Quando o x é 0, eu marco o ponto no eixo y. Menos 4 e menos 3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu tenho lá, ó, menos 4 e menos 3, o ponto D. E 3 para x e 0 para y. Quando eu tenho 0 no y, eu marco no eixo x, 1, 2 e 3. Então, eu tenho ponto aqui, E. Só para vocês lembrarem, tá? O plano cartesiano, ok? Eixo x, eixo das abscissas horizontal, eixo y, eixo das ordenadas, o eixo vertical. Então, vamos ao primeiro exercício do módulo 16 de coordenadas cartesianas. Olha o que ele fala, é um probleminha do Enem, tá? Ele diz assim, ó. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizada por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representada por P e Q. Então, olha lá,
A parada está aqui, ele segue essa rota, então as duas paradas, ponto P e ponto Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso, entre as paradas já existentes, P e Q. Então, ele vai ter uma nova parada entre o ponto P e o ponto Q. De modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais, tá? Então, eu quero colocar um ponto T entre o ponto P e Q, de modo que as distâncias sejam iguais. Então, de acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Então, vamos lá, ó. Eixo X, eixo Y. O ônibus partiu daqui, né? A primeira parada foi aqui, chegou no 550, virou até o Q, tá? Então, a distância do ponto P até ele virar, o que eu vou fazer? 550 menos 30. Então, ó, 550 menos 30, essa distância, então, é 520. Então, esse percurso aqui, ó, é 520 metros. Quanto ele percorre aqui? Tá? Ó, ele vai até 320, só que ele parte do 20 no eixo X, então vai ser 320 menos 20, ele percorre 300 metros até chegar aqui, tá? Se eu quero saber qual a distância que eu vou colocar o ponto T para que elas sejam iguais, basta somar essas duas distâncias e dividir por 2, tá? Então, eu deixei aqui, ó, 550 menos 30, então eu tenho aqui 520. E 320 menos 20, eu tenho 300. Então, o ônibus vem daqui até aqui e o dono do ônibus aí da empresa quer colocar um ponto à mesma distância de P e Q, tá? Então, basta somar essas duas distâncias, tá? E dividir por 2, eu acho a metade, tá? Então, esse ponto T deverá estar a 410 metros do início da rota, tá? Mas o ônibus não parte daqui, aqui é a primeira rota, tá? Ele vai andar 30, então eu vou somar mais 30. Então, o ponto T vai ser colocado, tá, ó? O ponto T vai ser colocado aqui. Essa distância é igual a essa distância, tá? Porém, ele parte daqui, tá? Então, ele vai ficar na abscissa 440 e na ordenada 20. Então, olha lá, para estar na mesma distância e ordenada 20. Então, quem que é o nosso ponto T, tá? O ponto T vai ser a abscissa 440 e a ordenada 20, tá? Nessa abscissa ordenada, a distância entre T e P e T e Q serão iguais, ok? Então, vamos ao nosso próximo exercício. Olha o que diz. Em relação a um sistema cartesiano ortogonal com eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai do ponto -6 e -4, navega 7 quilômetros para leste, 6 quilômetros para o norte e 3 quilômetros para o oeste, encontrando um porto. Depois continua a navegação indo 3 quilômetros para o norte e 4 quilômetros para o leste, encontrando um outro ponto. A distância em quilômetros entre esses portos, porto, né? Não é ponto, porto é. Eu sei que aqui eu tenho o eixo X
e aqui eu tenho o eixo Y, tá? Aqui é a origem, 1, 2, então, se quiser, né? 1, 2, 3, 4 e vamos preenchendo. Mas vamos achar os pontos. Que ponto eu tenho que achar? Uma lancha sai do ponto menos 6 e menos 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, tá? E menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Então, essa lancha parte, tá? Essa lancha parte daqui, tá? Meu primeiro ponto, tá? O ponto de partida da lancha, tá? Então, o que ela faz? Navega 7 quilômetros para leste. Eu sei que os pontos, né, cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, eu sei que leste eu vou andar para a direita. Quanto? 7 quilômetros. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, eu sei que ele vai parar aqui. Ó. Meu segundo pontinho, tá? Então, ó, ele estava aqui, quem que era aqui? Menos 6 e menos 4. Ele parou aqui, quem é aqui? Aliás, 1, tá? E menos 4. Ok? Ó, vou fazer de vermelhinho, tá? Que mais? 6 quilômetros para o norte. Então, ele tá aqui, norte é lá para cima. Quanto eu vou andar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu sei que eu vou parar aqui, tá? Quem que é esse novo ponto? É o ponto 1 e 2. A partir daqui, ele vai 3 quilômetros para o oeste. Oeste, ele vai para a esquerda. Então, ele vai andar 1, 2, 3. Então, ele vai andar até chegar aqui, ó. Quem que é esse ponto? É menos 2 e 2, tá? Menos 2 e 2, tá? Encontrando um porto. Então, ele encontrou um porto, tá? Eu vou chamar aqui de Porto 1. Depois continua a navegação indo 3 quilômetros para o norte. Então, para o norte ele vai subir, ele tá aqui. 1, 2, 3. Então, ele vai subir, 1, 2, 3. Ele vai chegar nesse ponto. Quem que é esse ponto? 1, 2, 3, 4, 5, tá? É o menos 2 e 5. E depois, o que que ele faz, tá? E 4 quilômetros para leste. Para leste, eu venho para a direita. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Ele vem até chegar aqui, ó. Encontrando um outro porto, que eu vou chamar de P2, que é quem? 2 e 5. A distância em quilômetros entre os portos é. Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber a distância entre o porto 1 e o porto 2, tá? Perceberam aí que parece-me que temos aí um triângulo retângulo? Olha aqui, ó. Tá? Quais são os valores aí? Quanto é aqui? Tá, ó. 2 até chegar no menos 2, a distância final menos inicial, eu tenho que essa distância aqui, ó, mede quanto? 4. Essa distância aqui, ó, quanto ela vai medir? 1, 2, 3, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, por Pitágoras, eu sei que de P1 até P2 é quanto? 5, certo?
triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. Ah, não lembro disso? Aplico Pitágoras. Ó, como que eu vou aplicar Pitágoras? Eu vou chamar isso aqui de x. X quadrado é igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. X quadrado, 9 mais 16. X raiz de 25. X é igual ao mesmo 5, tá? Então, quem não lembrou o que é um triângulo pitagórico, dá para fazer tranquilamente desta forma, tá? Seguindo o exercício número 2. Considerando-se que determinado programa gráfico pode ser usado para desenhar na tela de um computador que está associado a um sistema de coordenadas cartesianas, com origem no canto inferior esquerdo, somente retas de inclinações iguais a 0, 30, 45, 60 e 90, em relação à horizontal. É correto afirmar que das alternativas a seguir, a única cujo par não pode estar sobre uma reta a partir da origem desenhada por este programa é. Então, o que temos aí, ó? É um programa de computador, tá? Que a partir da origem, tá? Origem do quê? Do plano cartesiano, tá? Ele vai formando retas, tá? Com ângulos de inclinação 0, 30, 45, 60 e 90. Então, ele vai formando retas de inclinação de diversos ângulos, tá? E o que vai acontecer? Ele vai formando retas novas, tá? Então, ele pergunta assim, ó. É correto afirmar que das alternativas a seguir, a única cujo par não pode estar sobre uma reta a partir da origem é. Então, ele quer saber qual é o único par que não pode estar sobre essa reta, que parte da origem. Então, olha lá. Se eu tenho pares ordenados, olha lá, 10 raiz de 3 e 10, 10 raiz de 3 e raiz de 3, eu tenho que ter uma função, tá? Por que função? Porque toda função, tá? Eu tenho y em função de x. Então, eu tenho que ver que função que eu posso chegar nessa situação aí, tá? Percebe que eu tenho aqui um triângulo retângulo? E aqui é o meu cateto oposto e aqui é o meu cateto adjacente ao ângulo dado, tá? Então, o que eu posso dizer? Se eu estou trabalhando com cateto oposto e adjacente, eu estou trabalhando com tangente do ângulo dado, que é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Muito bem. Tangente de alfa, o cateto oposto, tá? O cateto oposto ao ângulo dado, não é isso aqui? E isso aqui não é o eixo x, o eixo y, tá? E o cateto adjacente não é esse aqui, ó? E esse aqui, como eu não tenho valor, é x, certo? Então, eu posso dizer que y é igual a x vezes tangente de alfa. Então, agora, eu tenho uma função. Que função? Y em função de x. Agora, eu posso substituir todos os pares ordenados aqui e ver aquele que existe, qual é o ângulo que pode dar certinho aí, tá? Então, a melhor forma de fazer é ir fazendo as substituições, tá? Então, ó, item 1. Qual par ordenado tem? 10 raiz de 3 e 10. Eu sei que esse é valor para x e esse é valor para y. E eu substituo na função dada. Qual função dada? Y é igual
AX vezes tangente de alfa, tá? Quem é Y? 10. Quem é X? 10 raiz de 3 vezes tangente de alfa, tá? Se eu quero tangente de alfa, vamos jogar para o primeiro membro aqui, ó. Tangente de alfa é 10. Cancelo 10, tangente de alfa vai ser 1 sobre raiz de 3. Racionalizo, tá? Tangente de alfa vai ser raiz de 3 sobre 3, ok? Então, vamos ver se esse ponto pertence à reta. Então, eu vou pensar lá, ó, quem é alfa quando a sua tangente é raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Eu tenho 30 graus nos ângulos, nas inclinações que ele deu. Eu tenho 0, 30, 45, 60 e 90. Tá, então, esse par ordenado, ele pertence à reta, é verdade. Por quê? A partir dele eu descobri o ângulo que foi dado aqui, tá? Item 2, eu vou fazer o item 2 aqui. Qual é o item 2? 10 raiz de 3 e raiz de 3. Eu sei que o x é esse e o y é esse. O que eu quero saber? O ponto que não pertence à reta, o único ponto, tá? Então, foi dado a função y é igual x vezes tangente de alfa. Onde tem y, eu coloco raiz quadrada de 3. Onde tem x, 10 raiz quadrada de 3, tá? Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 3, 10 raiz quadrada de 3, tangente alfa, tá? Então, viro aqui, 10 raiz de 3, tangente alfa, é igual a raiz de 3. Cancelo, tangente de alfa vai ser 1 sobre 10, tá? Tangente de alfa, esse ângulo, tá? Ele não vai pertencer à reta porque é um arco muito pequeno, tá? Então, esse alfa aqui, esse ângulo, não pertence à reta, tá? Já achamos. Então, eu já achei que é o B. Eu vou fazer mais um, só para vocês perceberem a facilidade do exercício, ó. Eu vou fazer o 3. Quem é o 3? 10 raiz de 3 e 10 raiz de 3. Então, a função dada, y é igual x vezes tangente de alfa. Y, 10 raiz de 3 e x, 10 raiz de 3 tangente alfa. Isso? 10. Esse 10 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, eu sei que tangente de alfa é 1. Então, eu penso assim, ó. Quem é alfa, a inclinação, quando a sua tangente é 1? 45. Tem 45 aqui? Tem. Então, esse ponto pertence, tá? Eu não vou fazer os outros, porque vocês vão perceber que é a mesma coisa, tá? Se tiverem dúvida, depois é só fazer, mas encontramos a resposta correta aqui, ok? Seguindo, mais um, olha o que ele fala. A figura mostra uma semicircunferência com centro na origem. Se o ponto A é menos raiz de 2 e 2, então o ponto B será. Então, ó, o ponto A, ele tem, olha lá, abscissa, tá? Menos raiz de 2, tá? E ordenada, raiz de 2, tá? Então, ó, menos raiz de 2 e 2. Ele quer saber a ordenada e a abscissa do ponto B. Então, vamos lá. Dá para perceber que eu tenho aqui um triângulo OAC, tá? Esse triângulo aqui, eu vou dizer que ele aqui, ó, ele tem um ângulo que eu vou chamar de alfa e um ângulo que eu vou chamar de
beta. Certo? Então, vamos lá. Se aqui é 90, aqui é alfa, tá? Para isso dar 180, olha lá, ó, 90. Aqui alfa, aqui só pode ser o quê? Só pode ser beta. Certo? Ó, alfa, beta mais 90 é 180. Alfa, beta mais 90 é 180, tá? Então, ele quer saber a abscissa e a ordenada do ponto B. Então, aqui, ó, ele terá a abscissa aqui e ordenada aqui, tá? Então, ele formou também um outro triângulo, que eu vou chamar de D aqui, tá? Se ele é um triângulo, se aqui é beta, aqui é 90, aqui só pode ser alfa. Então, desta forma, dá para perceber que os meus triângulos são semelhantes? Então, eu posso dizer que o triângulo OAC é semelhante ao triângulo OBD. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Ok? Então, vamos desenhar aqui o meu triângulo OAC. Olha lá. O triângulo OAC, ele é reto aqui, ele tem o alfa aqui e ele tem o beta lá em cima, ok? Então, eu sei que aqui é O, aqui é A e aqui é C. O meu triângulo OBD, ele terá que vir na mesma posição, tá? OBD, ó, idêntico. Reto aqui, alfa aqui e beta aqui. Certo? Então, olha lá. Quem é o ângulo reto? É o D. Quem é o ângulo alfa? É o B. Quem é o ângulo beta? É o O. Então, desta forma, eu consigo agora achar o que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Desse triângulo aqui, ó, quem que é o lado OC? O lado OC é raiz quadrada de 2, ok? E quem que é o lado AC? Olha lá, o lado AC é essa medida aqui, ó, que é essa aqui, que vale quanto? Aqui não é raiz de 2, aqui é 2, perdão, ó. Aqui é 2, tá? Então, aqui é 2. Se eles são semelhantes, os seus lados são semelhantes, os seus ângulos são semelhantes, os seus lados podem ser proporcionais ou pode ser côngruos também, tá? Então, o que eu posso ver? Que eu quero, então, ó, o CO vai ser o quê? Igual ao DB, que é raiz de 2, e aqui vai ser 2. Então, vamos ver, ó. Quem que é o DB? DB vale raiz de 2? Então, de D até B, essa distância aqui vale raiz de 2. Portanto, a abscissa é raiz de 2. E o DO vai valer quanto? 2. Daqui até aqui vai valer 2. Então, qual que é o par ordenado B? Vai ser abscissa 2 e ordenada 2 raiz quadrada de 2, que implica na alternativa A.